Bom, esse é um dos arcanos mais incompreendidos e mais temidos, que é o diabo, que as pessoas têm muito medo dele, né? Se assustam muito quando ele sai numa tiragem, mas é sim um arcano que tem muita coisa para nos ensinar. O diabo ele não fala só de coisas ruins, ele fala sobre coisas, como todo arcano, na verdade, ruins ou boas, dependendo do contexto. E tem sim muito a nos ensinar, porque é um arcano que nos fala sobre a importância de nós estarmos em contato com a nossa parte mais primitiva. Podemos colocar assim. É um arcano, sim, como a sombra perigosa. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. No seu lado mais complicado, ele se mostra cruel, tirano, obsessivo. Mas, num lado mais luminoso, ou num lado que a gente pode se aproveitar mais, ele se mostra, por exemplo, no lugar da crueldade, a gente pode pensar num egoísmo no sentido de se colocar sempre em primeiro lugar, de cuidar de si antes de cuidar dos outros. Isso não é uma coisa ruim, né? Se você não faz mal a ninguém, mas cuida e pensa em si antes dos outros, isso não é necessariamente ruim. Não quer dizer que você nunca vai pensar nos outros. Quer dizer que você está se preservando. No lugar da obsessividade, por exemplo, a gente pode pensar em foco, né? A gente pode pensar como que ele tem um foco acentuado, como que ele nos ensina a ser determinado, a correr atrás do que a gente quer. E essas são características muitíssimo importantes na nossa vida. E indo para a questão que eu acho que é mais explícita e que vai nos interessar aqui, que é a parte da sensualidade. Nós somos escravos da sensualidade e do desejo quando a gente não tem controle sobre ele. E o diabo vem nos ensinar justamente a ter o controle sobre isso. Então a gente vai trabalhar com essa parte mais luminosa, mais focada, mais determinada, de um pouco egoísta. Não tenho medo dessa palavra egoísmo, tá? Mas a gente vai lidar com essa parte boa, essa parte que nos é útil. Acho que útil é uma palavra muito melhor do que boa, que nos é útil do diabo. E aqui, no caso da autoestima, a gente vai falar realmente sobre sensualidade, sobre desejo, sobre despertar esse nosso lado que muitas vezes está adormecido, que vai nos fazer bem. Tanto vai nos nutrir, vai nos deixar mais forte, vai fazer com que a gente pare de buscar validação externa. Então, se a gente já se sente bonita, a gente não precisa de ninguém falando que a gente é linda, né? E por causa disso, a gente não tem atitudes que são mais que podem sair dos trilhos aí, que podem deixar a gente em maus lençóis. Então, além disso, faz com que a gente seja muito mais atraente, né? Quando a gente se sente sensual, quando a gente se sente bem. Então, o diabo vai nos ensinar a dominar os nossos próprios desejos, a entrar em contato com a nossa sensualidade, com a nossa sexualidade também, porque isso faz parte da nossa natureza. E o grande diferencial repetindo mais uma vez, em vez da gente deixar esse lado primitivo, esse lado mais animalesco, esse lado mais brutal nos dominar e dominar os nossos sentidos, as nossas emoções, nós é que vamos dominar ele. Então nós vamos fazer as coisas de uma forma mais proposital. Em vez da gente se deixar levar por um desejo por alguém, a gente vai pensar em como despertar o desejo dessa pessoa. A gente vai trazer essa pessoa para perto da gente. Em vez de a gente sair e fazer alguma coisa que a gente não quer fazer, a gente já vai definir antes de sair de casa qual é a nossa vontade, qual é o nosso limite, onde que a gente quer chegar no encontro, em qualquer coisa do tipo. Então, o arcano do diabo, ele nos ensina a ser senhor do desejo e não um escravo dele.
Então a gente vai despertar o nosso desejo, despertar o nosso poder pessoal, entrar em contato com ele, parar de temer, tá? Parar de temer esse nosso lado mais animalesco, entrar em contato com ele e com isso entender as nossas necessidades e por que e como, na verdade, a gente consegue conduzir isso. No nível mais avançado, a gente consegue pensar também como despertar o outro, mas então vamos pensar nisso agora. Isso seria seria o conteúdo de um outro curso, um pouco mais avançado. Agora a gente vai pensar em ter um contato com a gente mesmo, seja passando, por exemplo, tendo rituais de beleza, cuidando mais da nossa aparência, cuidando mais da nossa roupa íntima, que não é porque tá escondida que ela não tem importância, não é porque tá escondida que ela não vai fazer diferença na nossa autoestima, que não vai fazer com que a gente se sinta melhor, se sinta mais bonita. Então, a lição aqui, né, desse arcano do diabo é justamente a gente entrar em contato com a nossa beleza, com a nossa sensualidade e estar ciente, por enquanto, dos nossos desejos e não ter medo desse lado. Porque quando a gente conhece, a gente tem um controle maior. Voltando, por exemplo, lá no arcano da fera, lembra que era uma mulher domando o leão? E o exemplo que eu dei lá cabe aqui também, né? Se você enjaula uma fera e não cuida dela, e não a alimenta, por exemplo, da forma que ela deve ser alimentada, com uma alimentação adequada, então, sei lá, se eu enjaulei um leão e alimento ele com comida vegana, sabe? Ele vai ficar enfurecido, ele vai ficar desnutrido, ele vai ficar bravo, ele corre o risco de te atacar. Mas se você cuida bem dele, se você doma, se você dá a comida adequada a ele, se você adestra ele e vocês constroem uma relação, aí você tem como usar ele, por exemplo, para te defender de um perigo, né? Ou usar ele como, não sei, diversão ou para algum circo, né? Na época que podia usar animais em circos. Então a relação fica diferente e é você quem está no controle. Então a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos desejos. Bom, vejo vocês na próxima aula e no grupo.